tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste sábado, em que a Igreja nos convida a rezar imitando Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, aquela que é mais mãe do que rainha, já dizia a grande mestra Santa Teresinha. Maria é mãe porque sabe cuidar com docilidade dos seus filhos. Não permite que os seus passem necessidade. Advoga cada dia para com seus filhos e não permite que estes sejam derrotados. Por isso, invista, intensifique a sua devoção a Maria e faça com que cada vez mais você se assemelhe à Virgem de Nazaré. Hoje, o evangelho que nos é proposto é o evangelista Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, continuação do evangelho de ontem, que diz: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estavam na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na barca de trás, dormindo. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, é interessante olharmos para as atitudes de Deus e muito mais ainda deixarmos ser tocado por elas. Jesus manifesta o seu poder, manifesta a sua autoridade. E os discípulos ficam como que desconhecendo quem é este a quem até o vento e o mar obedece. Jesus ele convida os seus discípulos para continuar a missão. Vamos para a outra margem. Ou seja, aqui já terminamos, vamos para outros lugares onde precisam de nós. E assim pegam aquele barco, aqueles barcos e saem. Os discípulos de Jesus estão um pouco desencantados ou com uma certa resistência diante dos últimos acontecimentos realizados por Jesus. A impressão que tem e que transmite os discípulos de Jesus é que estão mesmo desencantados e que olham Jesus como Jesus que está dormindo simplesmente. O Evangelho diz que Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. É claro que esta não é uma ideia física, é uma ideia teológica.
E essa ideia teológica tem uma razão de ser. Ou seja, a visão que aqui transparece de Jesus dormindo é aquilo que está dentro dos seus interlocutores. Ou seja, a fé de seus discípulos está assim, dormindo. A fé dos seus discípulos está desencantada, enfraquecida. Por isso a ideia que eles têm de Jesus é um Jesus que está dormindo. Ou seja, deixaram de estar vigilantes, deixaram de estar atento aos acontecimentos que poderiam vir. A impressão de Jesus estar dormindo é a convicção de que eles se afastaram do Mestre. E por isso, quando nós nos afastamos do Mestre, as ondas parecem mais altas, o vento parece uma tempestade. E é isto que eles olham, os discípulos de Jesus. Uma forte ventania, a barca já está enchendo d'água, parece que irão se afundar. Só existe uma pessoa a quem podem recorrer, a Deus. Mesmo este Deus, para eles, estando um pouco afastado. Mesmo esta fé deles estando um pouco frágil. Mas eles recorrem a Jesus. E recorrem para reclamar. Mestre, estamos perecendo. E tu não importa? Não importa que morramos? Não importa que estejamos naufragando? É uma espécie de reclamação. Como se dissesse, nós temos razão, tu aqui está dormindo. Eles vão se impressionar com a atitude de Jesus, quando Jesus levanta, ordena, melhor, o Evangelho não disse Jesus levanta, porque Jesus não estava nada deitado. Era a fé deles que estava morta. Ou seja, o Evangelho diz simplesmente, Jesus que se volta para eles e diz, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E Jesus imediatamente ordena que o vento se acalme. E o vento se acalma. E volta a ter aquela paz de quando os discípulos experimentavam um Deus onipotente. Caríssimos, precisamos muitas vezes deste sacolejo de Jesus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nos perguntemos hoje e vivamos este sábado buscando esta pergunta ou esta resposta. Estamos medrosos? A nossa fé ainda é tão demasiada pequena? Peçamos a Deus, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.